Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tchanka Podcast. Nesse episódio, novamente com Diego Rachadel, também conhecido como Toco, que vai falar sobre um negócio muito importante, um evento de altíssimo peso aí na cena do Brasil e até no mundo, que é o Mundial que vai acontecer agora na Argentina. Não é isso, Toco? É isso, Buenos Aires. Buenos Aires, legal. Vai falar aí pra gente quem classificou, quem que não classificou, por que que são essas pessoas que estão na lista. Tem muita gente aí tá rolando uma controvérsia aí na cena diante desses fatos e o Toco tá aí para esclarecer isso aí pra gente, beleza, galera? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, muito importante aí para o algoritmo do YouTube impulsionar o Tchanka Podcast para mais pessoas assistirem. E é isso aí, Toco. Fala comigo, mano. Dali, Fred, Dali Lalau, salve galera, mais uma vez aqui, satisfação imensa, falar do que a gente gosta, né, cara, falar de patins. E, cara, tipo, a gente conversou um pouco naquela nossa primeira vez sobre São Juan, questões de confederação, federação, pude falar do Campeonato Brasileiro, enfim. Eu acho importante para a gente dar continuidade aqui, traçar um pouco essa linha do tempo e resgatar o começo dessa jornada e desse novo momento. O que é importante estar todo mundo ciente, que tudo foi muita novidade, assim. Patins Street, a princípio, é sua primeira participação oficial dentro da Confederação Brasileira, seguindo um caminho parecido e, na verdade, a bem da verdade é que a gente tem que trilhar praticamente o mesmo caminho que o skate está trilhando, então já tem a abertura ali, tem um modelo a ser seguido. Claro que a gente vai ter algumas diferenças até por questão de estrutura, de tamanho, de quantidade de atletas, de gente envolvida, mas o caminho é muito parecido. Bom, no final do ano passado surgiu ali o calendário do Sul-Americano e esse Mundial já estava programado para antes da pandemia, na verdade, né? Aí estourou a pandemia, o evento foi adiado e tal, e de repente a pandemia estava começando a reduzir e retomou esse calendário. E para o patins street no brasileiro entrar, para poder participar desse evento, a gente precisava ter o regulamento homologado dentro da Confederação Brasileira e atletas federados, né, nas suas federações estaduais e, por consequência, confederados por seus estados, né, na Confederação Brasileira. Então, a gente conseguiu fazer a tradução desse regulamento lá na World Skates, a gente traduziu ele em português, traduziu ele em espanhol, a gente conseguiu, com isso, homologar esse regulamento, tanto aqui, claro, na Confederação Brasileira, como também em algumas confederações aí pela América do Sul. Então, através disso, outros países também conseguiram, com isso, participar ali do Sul-Americano e vão conseguir participar também agora do Mundial, né? E aí aproveito até para falar, porque você falou um esquema da lista agora para o Mundial, um questionamento que a galera fez bastante na época de San Juan é que algumas pessoas que não se classificaram na etapa de São José participaram lá. Foi o caso do Marcelo Gin, do Rafael Ekerlin e a Thaís Colares. Se correu mais alguém que nos classificou, eu não lembro. Recapitulando, a gente fez em fevereiro, depois que a gente aprovou, né, homologou o regulamento na confederação, a gente fez o Campeonato Brasileiro de Patins Street na Beira-Mar de São José, em fevereiro deste ano, que foi o evento classificatório, né, a primeira etapa válida, onde a gente homologou os resultados, e os dois primeiros de cada categoria, júnior e sênior, masculino e feminino, garantiram essa vaga para ir para o Sul-Americano. Aí o que aconteceu? O Rafael Erquelinha, patrocinador ali da Ana Júlia, levou a Belinha, já foi de carro, e aí foi com o Thaís Colares, com o Cadu, o Marcelo Gin foi com o Juninho, ele estava trabalhando com o Juninho lá na Pro Roller, enfim. A Thaís Colares até é diferente, é um caso diferente, porque a Nicole se classificou sozinha no Campeonato Brasileiro porque não teve outra concorrente. Então, a Thaís Colares entrou nessa vaga como se fosse um wild card, né? E ela pegou essa segunda vaga no feminino do sênior.
Cara, mas assim, chegando lá em San Juan, no congresso técnico, 2 dias antes do evento, que é onde é passado o regulamento para todos os atletas, e isso para todas as modalidades, né? O San Juan foram Jogos Sul-Americanos de Esporte sobre Rodas, então a gente teve lá patins street, hóquei, patinação artística, skate, patinete eu acho que não teve lá, não me lembro, eu acho que não. Mas, enfim, todas as modalidades sobre rodas. As modalidades da World Skate, né? Parecido com o que a gente vai ter agora, só que agora não é mais o sul-americano, é o mundial. E aí, chegando lá, cara, no congresso técnico, não foi nem eu que percebi, foi o... Também não lembro quem que comentou, se foi o Gin, acho que foi o Gin, que tinham delegações ali, a chilena, que o Chile tem... São Juan fica muito próximo ao Chile. A delegação chilena tinha mais de 10 atletas inscritos. E a nossa brasileira tinha 2 de cada categoria. E fora isso, outras modalidades também e passaram por essa situação parecida. Muitas delegações não conseguiram embarcar para São Juan. Ainda, por mais que a gente tenha aliviado bastante aí a questão da pandemia, as restrições, né, de isolamento, etc. e tal, a questão de ir de um país para um outro, naquele momento ainda era muito complicado. Então, Covid, passar por aeroporto, essa coisa toda era mais complexo. Então, vários atletas de várias modalidades não conseguiram ir, ou seja, tinham um índice baixo de inscrição em várias categorias. Tinha Porque não foi em modalidade que não Buenos tinha. Aires, não é? Esse foi em Não, San Juan. é San difícil Juan. de chegar lá, não é? Me falaram que é difícil chegar Cara, lá. é na pré-fronteira lá que eles chamam lá, cara, é do lado do Chile, é mais perto do Chile do que de Buenos Aires. É mesmo? É lá no canto. E assim, cara, aí o resumo foi, além de que tinha delegações com mais de 2 atletas, várias outras delegações, e aí isso não foi exclusividade do Patins Street, foram de outras modalidades, acabaram escrevendo extraoficialmente outros atletas. E aí os atletas brasileiros que estavam ali pleitearam essa vaga e conseguiram se inscrever. O que vale dizer também, foi o primeiro evento sul-americano na esporte sobre rodas, a primeira edição. Então, foi novidade para toda aquela equipe de organização. Então, o pessoal fala quem que foi organiza? bagunçado. Quem que faz esse campeonato, velho? Esse foi a Confederação Sul-Americana. Entendi. E o Mundial, quem que vai... O Mundial é a World Skates. World Skate. A World Skates. Aí já é outra pegada, é outra equipe. Tanto que lá, o É só uma sul-americano... coincidência, né? Desculpa, é só uma coincidência que está sendo na Argentina, o sul-americano e o mundial, mas não tem ligação, não, né? Não, ele não tem uma ligação direta, não, mas o San Juan, eles consideraram muito como um evento teste, para ver como a Argentina suportaria e tal. A Argentina também vive um momento econômico meio complicado lá, né? Uma inflação alta e, inclusive, o San Juan estava rolando altas manifestações políticas lá, o funcionalismo público da cidade estava bem complexo lá, o contexto social da cidade lá. E aí, cara, basicamente, em resumo, assim, foi isso. Lá eu fui, para São Juan, eu fui como parte da delegação da Confederação Brasileira e também na Sul-Americana. Então, eu trabalhei na arbitragem lá. Eu pude ver um pouco esse contexto da parte de organização, assim. Era uma baita de uma estrutura física, assim, muito bacana mesmo, mas algumas dificuldades no operacional, assim, ficaram evidentes. Mas aí eu acho que passa muito por, de fato, ser o primeiro evento de grande porte. E eu falo por mim, cara, organizando aqui o Campeonato Brasileiro e o próprio Circuito Catarinense, que é só, eu fico imaginando você gerenciar um evento com tantas modalidades e tal, e num contexto de pandemia e tal, é bastante complexo, assim, bastante desafiador. Mas, assim, cara, isso também para dizer, só para justificar a questão daquelas inscrições extraoficial que para muita gente não ficou entendido, assim, né? Basicamente foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. Foi coisa decidida no Congresso Técnico ali, sabe? E com aval da presidência da Confederação Sul-Americana. Então, não foi o Toco, o organizador do Campeonato Brasileiro, que deu a vaga para essas pessoas, entende? Até porque a minha caneta não tem esse poder, não. Inclusive, eu defendi o meu regulamento, porque no Campeonato Brasileiro aqui, as inscrições elas tinham prazo de encerramento, e quem chegou depois, eu não deixei correr, não se inscreveu. Tipo, bateu o sino, fechou a porteira, não entra mais ninguém. Tem gente que tá braba comigo até hoje, porque queria correr, mas não fez inscrição no prazo e ficou de fora, sabe?
Então, se no que dependesse de mim lá em San Juan, não tinha corrido ninguém que não se classificou, assim. Inclusive, deixei claro isso para o presidente na ocasião. Mas, para o bem do evento, no final das contas, foi necessário, assim, porque, como eu falei, não foi exclusividade do Patins Street, sabe? Aconteceu com outras modalidades. Times inteiros de hóquei não conseguiram embarcar para a competição. Então, foi um contexto bem complexo lá. E quem que tá na lista que vai correr o Mundial? Você sabe? Todo mundo? Bora, sabemos sim. Aí agora a questão do Mundial é a seguinte, cara. Depois de São Juan, depois do campeonato, da primeira etapa ali, né, do Campeonato Brasileiro de fevereiro, a orientação era ter organizado mais uma etapa válida para ser classificatório, daí sim para o Mundial. Poderia ser somando o ranking, né, com a primeira etapa, ou o evento exclusivo zerando a pontuação e classificando de novo. A gente tentou fazer em São Bernardo do Campo, o Celso, o pai do Danilo, tentou via Federação Paulista, ele teve várias reuniões com a Prefeitura de São Bernardo, que a princípio era a melhor pista da época ali, né? Agora Taubaté apresentou uma pista muito bacana para um evento desse tipo, mas enfim. Cara, o Celso bateu várias reuniões, ele fez um esforço danado e acabou não conseguindo fazer. Depois veio a possibilidade de fazer junto com o evento não sei se depois, a linha do tempo agora talvez não seja exatamente essa. Eu fiz o contato com o Fábio, de Recife, que organizou a etapa do NIS. Falei com ele para conversar com o pessoal do NIS, que já estava com uma sequência de eventos acontecendo lá, né? Ver se alguém tinha potencial para organizar essa segunda etapa válida. O pessoal estava já com algumas dificuldades para fazer o próprio NIS, né, cara? Porque fazer um evento desse porte, sem apoio, ou com pouco apoio, não é nada fácil. Aí veio o evento da Laís e do Feijão, o Inline Sem Limites, no Ituverava, né? Acho que no interior de São Paulo. Seria uma possibilidade de fazer a segunda etapa válida lá também, mas aí houve algumas divergências, já tinha um formato formulado de competição, e o Campeonato Brasileiro ele tem umas exigências, ele tem que seguir o regulamento da World Skate, né? O regulamento que foi traduzido, que é o regulamento oficial, para ser considerado uma etapa válida. Então, teria algumas dificuldades nesse sentido, o nome da competição também não foi de agrado, enfim. Aí acabou que não rolou essa segunda etapa válida. Dá um exemplo aí desse regulamento, de regras, porque que você falou que tem as regras para ser parte do... Cara, basicamente é o formato bem clássico, cara. É 2 linhas de 50 segundos a 60 segundos, 3 juízes, divulgação da nota na hora... Tipo, coisa bem... Nada que a gente não esteja acostumado, porém, faz tempo que a gente não faz evento nesse sentido aqui, né? Entendi. Já não é mais assim... Pelo menos aqui, por exemplo, no Catarinense, eu já não uso esse formato há algum tempo, mas quando eu fiz o Brasileiro em fevereiro, a gente adotou esse formato, obviamente, porque é o necessário, né? E aí... Então, cara, aí acabou que não rolou essa segunda etapa válida. Ou seja, o único resultado válido que a gente tinha para fazer essa lista, essa convocação, foi a etapa de fevereiro. Então é baseado nela. A que você fez, o Circuito Catarinense. O Circuito Catarinense. Chegou a rolar a possibilidade de eu também fazer essa segunda etapa válida aqui de novo, aqui em Santa Catarina. Só que, cara, eu estava com pouco tempo na agenda, correria danada, pouco apoio para fazer. E, putz, cara, eu, sinceramente, fazer de novo na mesma pista, atraindo de novo os mesmos patinadores, eu, assim, não achei essa alternativa melhor. Mas o que mais dificultou, de fato, cara, apoio, tempo para organizar, para divulgar, é muito complicado, assim. Então, cara, ele ficou, o resultado, acabou que a lista, a formatação foi baseada no resultado da primeira etapa. Ou seja, a gente tem na categoria júnior feminino a Laura e a Ana Júlia. No feminino ficou a Nick e a Thaís Colares, de novo já ter passado no Sul-Americano, tem o wildcard. Aí no masculino sênior, que seria a categoria principal, né, o produto masculino, e a Nick e a Thaís correriam no produto feminino, ficou o Juninho e o Danilo. A terceira vaga passaria, são 3 vagas, tá? Por categoria no Sul-Americano, no Mundial, por país. Seria o Danilo, o Juninho. Terceiro lugar seria o CJ Carvajal, ele foi terceiro. Só que ele é do Equador,
não é naturalizado no Brasil, não tem a situação regularizada, não vai, não poderia ir. Aí passou para o alface. O alface também estava sem condição de ir. Depois do alface vinha o Pedrinho Pedigree, também estava sem condição para ir, e aí passou para o Fernando Pitoco. E aí o Fernando Pitoco abraçou a causa, não, para me agilizar, e pô. Então, rolou uns questionamentos, pô, mas tem bem 10, tem não sei quem, Carisma, tem não sei quem, que pô, tem bem mais potencial, não sei o quê. Assim, cara, eu tenho um regulamento para seguir, eu tenho um resultado válido, eu vou respeitar o resultado válido, eu não vou atropelar ninguém nesse sentido. Né? E aí tem o Cezinha no VET. O VET a gente não teve nenhum evento classificatório, mas aí foi por índice técnico. O regulamento prevê, e o Estatuto da Confederação Brasileira prevê, que podem ser convocados também por critério técnico, ou seja, escolher a dedo, entende? Só que escolher a dedo também não é uma ideia que me agrada. Então, assim, eu fiz o contato com o Fábio de Recife para ver se ele conseguiria indicar alguns nomes para a gente avaliar. Aqui no Eixo Sudeste, falei com o Roger Abelhinha, que é um cara que tem bastante criança ali, né, com potencial para correr na categoria júnior e tal. Falei com o Éder também, o pai do João, do Lucas, que são dois meninos que patinam bem. Enfim, na medida do possível, eu tentei acionar algumas pessoas que eu via que teria algum potencial para preencher o restante da lista, né? Só que, cara, assim, é muito difícil, porque viajar para a Argentina, se organizar com tão pouco tempo, é caríssimo, as passagens aéreas não são baratas, são 10 dias fora do país, então é 10 dias de estadia, de alimentação, fora do colégio, para os menores de idade, né? Considerando que os maiores de idade já são categorias que já estavam preenchidas, né? Então, ficou muito difícil de embarcar. Então, assim, a gente não tá, a galera não está indo com a lista completa, com todas as vagas, né? 3 por categoria. No VERT só está indo Cezinha. A única categoria que ficou preenchida por completo foi o sênior masculino, que vai o Juninho da Danilo Pitu. No sênior feminino, era para a Yannick, a Thaís e a Fabíola da Silva. A Fabíola teve uma lesão na costela, aí não vai conseguir. E aí no júnior feminino, a Laura Ana Júlia. A princípio ia uma abelhinha, esqueci o nome dela, Emily. Também teve uma dificuldade e não vai conseguir. No júnior masculino, também não conseguiram se organizar para ir. Aí ficou complicado, mas aí a gente tem essa lista, então depois a gente pode até deixar os nomes, aí qualquer coisa eu posso mandar por escrito para deixar na descrição, mas daqui para frente a tendência é que a gente divulgue mais, né? Uma das coisas até que reclamaram para mim, que perguntaram, pô, faltou informação, a galera não está divulgando e tal. Cara, da minha parte, tudo é muito novidade, assim, então as informações elas vieram chegando para mim muito pipocada. E eu, na minha correria pessoal, não é uma situação que eu consigo me debruçar, eu não tenho um escritório para isso, eu não tenho um QG para cuidar desse contexto todo, de todas essas demandas. Vale dizer que eu sou responsável pelo patinete também. Então, são várias demandas que se misturam com as minhas demandas pessoais, que são meu trabalho, minha filha, todo o meu dia a dia, que é o que, inclusive, paga minhas contas. Então, assim, acaba gerando mais dificuldades de divulgar informações que não são concretas, verdadeiras, que ainda tem dúvidas, entende? Então, é tudo muita novidade para todo mundo. O processo, a ficha de inscrição, para vocês terem uma ideia, hoje é dia 5, a inscrição encerrava ontem, a gente estava ali todo mundo junto, tipo, batendo cabeça. O Rafael, o Lequelin, a Thaís ajudaram vários no processo de inscrição, que era um processo bem burocrático, de entrar no sistema da Infinity, da World Skate, preencher um perfil. Aí, depois que preenche o perfil com passaporte, uma galera nem tinha passaporte, teve que fazer passaporte. O passaporte ficou pronto ontem. Então, tipo, um monte de coisinha que vai minando o tempo da gente, sabe? Então, tipo, o Vitor foi buscar o passaporte dele ontem de manhã, no último dia de inscrição. Teve gente que fez a inscrição usando RG, que nem podia, para depois atualizar no sistema colocando o passaporte. Então, um monte de pequenos detalhes que a gente foi entendendo, aprendendo e tentando resolver em tempo real, assim. Então, é humanamente impossível dar conta de todos os setores, assim, né? Lógico. Inclusive, é uma das coisas que a gente tem que evoluir como modalidade institucionalizada, né? Tipo, ter uma equipe de trabalho, porque
vai ter que ter um social. É isso que eu ia te perguntar, assim, como que faz para mudar esse cenário no sentido assim, como é que faz para mais atletas, igual você mencionou um monte de gente aí de potencial, né, Ben 10, um monte de outros caras que andam muito, que infelizmente não vão poder, assim, por motivos pessoais e outras coisas, né, questão financeira, etc. Mas como que faria para, por exemplo, no ano que vem, conseguir ter as 3 etapas ou 2 etapas classificatórias e incluir mais gente? É questão de apoio, é questão de ter mais equipe para conseguir organizar, organização. Organização. Cara, eu falei um pouco sobre isso, não tinha muito tempo, falei um pouco sobre isso no Super Rival, na palestra que o Paguá conseguiu ajeitar lá. Se eu não me engano, a gente falou assim brevemente um pouco sobre isso também na nossa última conversa. Cara, a gente precisa estruturar as federações nos estados, porque o caminho, tanto para as Olimpíadas como para esses eventos internacionais, é via Confederação Brasileira, não tem outro caminho, porque é a entidade filiada ao COI, Comitê Olímpico Internacional, é a entidade vinculada ao World Skates. Então, não adianta você fazer o melhor campeonato do mundo, que se for uma ação entre amigos, não vai adiantar de nada. O próprio X Games não é um evento oficial reconhecido pelo COI. Você pode ganhar X Games, não vai te garantir uma vaga nas Olimpíadas. Tipo, o caminho é a confederação, o caminho do skate é a confederação, é CBSK, o caminho do patins, CBHP. Então, não tem outro caminho. Então, para isso, a gente precisa estruturar as federações nos estados, a galera tem que assumir essa causa aí. E, cara, evento, etapa válida nacional. Certamente a gente vai ter uma aqui de novo ano que vem. O Paguá manifestou interesse em organizar naquela pista nova ali de Taubaté, que a pista é sensacional. Então, já tem mais um evento em potencial. A Federação Paulista ali se adiantou bastante, já conseguiram fazer evento paulista, no Campeonato Paulista, que foi esse, o da Laís e do Feijão, já foi considerado ali, né, já foi validado como uma etapa do Campeonato Paulista. Então, São Paulo já deu um passo à frente aí também nesse sentido. Eu penso, cara, que o ideal seria a gente ter pelo menos um evento por região, e aí a gente vai precisar, cara, entender se a gente vai somar os rankings, a pontuação, se o atleta vai ter que correr todas as etapas no Brasil inteiro. A gente sabe que, financeiramente falando, é muita grana, nosso país é um continente, então às vezes a gente pode tentar bolar um sistema onde a gente tenha o melhor do Sul, o melhor do Sudeste, o melhor do Nordeste, o melhor do... Regional, né? Fazer uma parada mais regional, aí pega os melhores e depois faz um evento centralizado onde facilite essa viagem. É uma alternativa, não sei. A verdade é que tem que ser discutido. E aí, para ser discutido isso, teria de discutir de uma maneira institucionalizada. Não adianta bater boca no Instagram, não adianta fazer textão no Face, não adianta virar as costas para as instituições, para a Federação Brasileira, nem para as federações, que, como eu falei, ação entre amigos não vai mais funcionar, tem que ser evento oficial. Então, tem que pegar a galera interessada. É um trabalho voluntário, ninguém vai ganhar para isso, eu não ganho nada para isso. Na verdade, financeiramente falando, eu invisto nisso, eu uso do meu dinheiro muitas vezes para viajar, para organizar as coisas, eu tiro o meu tempo particular para fazer isso acontecer. A bem da verdade, eu não escondo de ninguém, eu gosto da função, me estressa, me desgasta. O que mais me deixa triste às vezes é as pessoas falando coisa que não sabem, né? Não tem o contexto e tiram conclusões sem conversar comigo. Recebo de vez em quando o print de gente falando coisa em grupo, quer tirar dúvida em grupo, quer aprender coisa em grupo, mas não vem mandando mensagem para mim, cara. Pô, pergunta para mim, tá ligado? Tipo assim, pô, por sorte tem gente que pergunta, tem gente que me apoia também. Eu já vou dar até o exemplo, o Pichê veio perguntar direto para mim, pô, como é que foi isso, por que é assim, por que é assado. Então, tipo, porra, eu vou ali e explico numa boa. Agora tem gente que fica tomando conclusão com achismo, cara. Sabe que sou eu que tô organizando, vem falar comigo, pô. Vem me ajudar, pô. Vem oferecer ajuda, tá ligado? Então, vamos lá, resumindo, vamos supor que eu quero fazer uma etapa aqui em Minas Gerais. Eu tenho que estar filiado à Confederação Mineira de Patinação, que é a FMP, né? Federação Mineira de Patinagem. Sim, cara, eu sinceramente de cabeça não vou saber, mas eu não sei se em Minas tem 2 federações ou não. Eu sei que tem estado que tem até mais de uma federação.
No caso, tem que ser a federação, se tiver mais de uma, tem que ser a federação que é filiada à confederação. Confederação exemplo, Brasileira de Patinação, é isso? A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. Porque, por exemplo, no Paraná tem duas federações, uma é filiada à confederação, outra não. Essa que não é filiada à confederação, ela não vai conseguir fazer evento oficial. Entendi. E aí, beleza. Vamos supor que eu consiga isso. Aí eu tenho que pegar o regulamento da World Skate, usar ele como parâmetro, aí faz um evento e esse evento valeria no circuito nacional. Isso, aí vira uma etapa válida, aí a gente consegue organizar uma etapa válida. Então, o ideal seria que que cada estado tivesse uma galera a fim de encabeçar isso e fazer a parte burocrática, e aí a gente faria um circuito nacional, onde que todos os atletas pontuariam localmente, e esses pontos contariam para uma etapa final, que seria como se fosse o final da NIS ou o final da ASA, que é essa galera que pontuar e que ficar entre os 10, sei lá, entre os 3 primeiros, eles teriam a vaga garantida para o Mundial. É isso, né? Tipo, algo assim. Aí, como eu falei ali, cara, tipo, poderia ser definido isso, né? Cara, tipo assim, vamos obrigar a participar de todas as etapas? Tipo, vai ser de fato um circuito? Se eu quiser pontuar bem, eu vou precisar participar de todas? Ou o melhor é fazer regional? Aí tem que ser discutido, no caso, né? Mas esse caso, claro, seria o caminho. Fazer os eventos oficiais, seja somando todas as etapas ou fazendo regionais. E depois do regional, de repente, aí a gente poderia pôr, tipo, um evento como esse Mundial agora, que são só 3 vagas, se a gente separa por 4 regiões, uma região já ficaria de fora, já daria problema. Entende? Então, aí, o desafio, eu penso que o mais justo e talvez mais fácil ou menos difícil seria fazer os regionais, pega o top 5, top 3, top 2, a ser definido dessas regiões e vai fazer como se fosse uma final. E aí faz em São Paulo, e aí faz uma votação, enfim, define uma cidade sede e faz ali a final do brasileiro, e aí os 5 melhores, os 3 melhores, aí ali vai compor a classificação final para um possível evento mundial, um evento internacional, né? Então, o atleta em si tem que fazer o quê? Vou dizer assim, tem que se afiliar a alguma federação, ou tem que ter, sei lá, alguma coisa a mais? Isso, o atleta tem que ser filiado à federação e confederação. No caso, assim, por exemplo, eu sou confederado pela Federação Catarinense. Então, eu sou um atleta da Confederação Brasileira que representa Santa Catarina. E o Brasil, obviamente. Então, a galera da Federação Paulista é confederado pela Federação Paulista. Não tem nenhum impedimento, por exemplo, tem uma galera de São Paulo que é confederada aqui com a gente, até pelo Campeonato Brasileiro que rolou em fevereiro, e também por gostar dos nossos eventos, que a gente já tem o circuito catarinense, a gente já tem um calendário acontecendo há muito tempo, né? Então é uma galera que gosta de participar dos nossos eventos, eles são federados pela Federação Catarinense. Mas, de fato, é uma exigência. Se você não tiver federado, você não consegue participar. Tem evento que é possível até participar, só que o seu resultado não vai ser validado, por exemplo. Entendi. E o que implica nisso? Tem uma taxa mensal, uma taxa anual? Você precisa entrar... É uma anuidade. Você entra, tem um site que você pode entrar com seu cadastro, como é que funciona? Sim. Aí você entra no site da Confederação Brasileira. Na verdade, é através da sua federação estadual. Como você vai se federar? Vai se confederar pela sua federação? O ideal é que você converse dentro da sua federação. Então, tipo assim, dentro da Federação Paulista, que já está mais engatilhado, o caminho já está acessível. Você vai falar ali, eu acredito que até que o Celso, em algum grau, já saiba orientar. Mas o caminho para se federar por São Paulo, por exemplo, Federação Paulista. Como esse é um movimento muito novo dentro das federações que já existem, e vários estados que nem federação tem, talvez o caminho ainda não esteja tão claro dentro das organizações da federação. Aí até, inclusive, a importância de alguém encabeçar isso, sabe? Porque tem várias federações que já existem, são filiadas à Confederação Brasileira, porém, não tem uma diretoria técnica do street funcionando em atividade para que faça o registro e o controle dos atletas do street. Aqui em Santa Catarina a gente já faz. Então, assim, um movimento que pode ser feito nesse primeiro momento,
em estados que não tem federação, a galera pode se federar, por exemplo, você aí em Minas, se a federação não tiver estruturada ainda, a galera do Acre, enfim, qualquer estado que seja, pode se federar por Santa Catarina e se confederar por Santa Catarina. E aí sim vai estar apto a correr uma etapa válida, né? E ranquear, enfim, e disputar essas vagas, essas possíveis vagas aí, né? Entendi. Mas Esse é aí o caminho que funciona no momento. Esse é o caminho que funciona no momento. Mas o ideal, né, de novo, só para já recuperar e martelar isso para a galera, o ideal é que a gente tenha gente disposta a encabeçar as diretorias técnicas do street dentro das federações que já existem e evitar criar uma nova federação onde já existe federação. Se já existe federação, chega na diretor, chega no presidente, chega na diretoria e fala, cara, eu sou patinador de street, quero estruturar a modalidade, qual que é o caminho para eu inserir o street aí no estatuto, para a gente tomar conta e evoluir a modalidade. Pode ter certeza que vai ser bem recebido, assim, cara. A bem da verdade, boa parte dos diretores de federação é sempre um trabalho voluntário, então não é uma galera que tem dedicação exclusiva nessa causa. Então, não estranhem e se perceber alguma dificuldade burocrática na organização disso, porque é uma das coisas que tem que ser enfrentada. É o remédio amargo para curar tantos anos de underground, sabe? Então, tem um processo ainda bastante trabalhoso. A gente vê o skate onde está, eles passaram por tudo isso, em algum grau ainda continuam passando, mas eles já avançaram demais, assim. E eu vejo assim, cara, a partir do momento que tiver mais gente enganjada, a curva da organização ela vai acabar sendo mais rápida ao natural, assim. Que aí a galera vai aprendendo, tipo assim, toda essa dificuldade que eu falei agora da organização, das inscrições, da lista, da etapa do brasileiro, que foi tudo muito rápido, para uma próxima, a tendência é que já seja muito mais fácil. A gente já tem um pouco mais de conhecimento, de bagagem, os próprios atletas já estão um pouco mais ligados. Então, para você ter ideia, todos os atletas que estão indo agora para o Mundial, os acompanhantes dos atletas, a delegação, os técnicos, o team manager, todo mundo teve que fazer um curso antidoping, por exemplo. Ninguém nunca já imaginou que ia fazer um desse para correr um campeonato aqui dentro do Brasil. Tipo, novidade para todo mundo, e um curso em inglês ainda dentro de uma plataforma, tipo, tem gente que precisa de mais de 10 horas para fazer o curso, mais de 2 dias para fazer o curso. Então, várias coisinhas assim que é um universo novo para todo mundo, assim. Pelo menos para nós, eu nunca tinha me envolvido nesse grau, por exemplo, de organização e de evento. Né? Então, nessa parte que eu falo, é tudo muita novidade. Então, acaba sendo difícil de manter todo mundo informado em tempo real do que está acontecendo e do que tem que ser feito, porque o aprendizado é em tempo real, assim. Então, as pessoas têm que criar o hábito de correr atrás da informação, né, também, né, velho? Você estava explicando também, aí, de vez ficar comentando nos lugares que não tem nada a ver comentar, ir direto à fonte de E informação, que é a direto à melhor coisa fonte. que tem. Assim, eu jamais vou me negar de formar ninguém, de ajudar ninguém nesse sentido, mas é importante que me procurem também. Até porque quem me procura, eu já sinto, opa, isso aí é um cara que pode ajudar. O Paguá é o Paguá já organiza o Super Rival ali há vários anos, é um cara que tem conhecimento de organização, é um baita de um parceiro para entrar nessa jornada aí também, por exemplo. O Fábio Média, um cara que também tem uma boa capacidade de organização, mas ele também já apanhou muito nessa história de organizar evento de patins e já está um pouco calejado já. Espero que um dia ele retome aí, porque é um cara que faz falta nessa hora, por exemplo. Med? Fez grandes eventos aí também, o próprio Maicão em Peruíbe, outros eventos grandes que já aconteceram aí também pelo país, né? Um rapaz que fez contato agora, aquele Helder de Brasília, que tem aquela associação, a DIP, então é um cara que também estou à disposição em pegar junto na causa. Então agora está começando a aparecer gente que viu o que está acontecendo, entendeu? Isso me chamou bastante atenção. A galera está vendo o Mundial ali acontecer. Daqui para frente vão ver as fotos da seleção, galera com uniforme, galera na Argentina, e, cara, eu tenho certeza que pro ano que vem a gente já vai perceber uma evolução tremenda nesse sentido, sabe? Da galera indo atrás e de querendo participar, de querendo se federar, de querendo organizar as confederações, as federações, etc. Eu acho que a gente já vai ser um pequeno divisor de águas este ano, sabe? Que massa isso aí. Então vai como um time mesmo, né? Vai com pessoal, vai todo mundo junto, né, velho? E tem a parte de seguro de acidente, ou seguro de saúde que tem que ser cobrido por alguém?
Cara, é obrigatório fazer para entrar na Argentina, então, mas é um esquema individual. O que é válido dizer, para ficar claro para a galera, talvez o pessoal ache que é tudo pago pela confederação. Infelizmente não, infelizmente os custos todos são por parte do atleta, e aí se conseguir patrocínio, claro, vai embora, né? Pode usar patrocínio, obviamente, mas todos os custos, inclusive uniforme, inscrição, responsabilidade do atleta. Até aí aqui um questionamento legal com relação à contrapartida. As pessoas, uma das primeiras coisas que todo mundo pergunta, e por que eu vou me confederar? O que a confederação oferece em troca? Saca? Isso é uma pergunta muito importante e, cara, a resposta que eu tenho para dar no começo, eu até estava conversando um pouco com o Celso Pairo Danilo nesse sentido, que ele fez umas perguntas bastante pertinentes e tem a ver com isso, assim, de, pô, mas a confederação não ajuda, não sei o que, não sei o que. Cara, assim, ó, a história do Patins Street dentro da confederação começou agora no Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Ou seja, todo o caixa, toda a estrutura que o Patins Street tem dentro da confederação foi o que a gente montou em fevereiro. Ou seja, a quantidade de atletas filiados é só aquela. Então, são muito poucos atletas. O caixa é mínimo. Então, assim, não dá para você imaginar que a confederação vai conseguir bancar custo de uma delegação inteira com dinheiro, com o valor arrecadado de, sei lá, cara, não vou conseguir lembrar agora, de 30, 40 afiliados ali. Entende? Não tem como, financeiramente inviável, assim. Então, da parte da confederação, cara, nesse primeiro momento é a estruturação do esporte, assim, a gente tem que fazer evoluir o Patins Street dentro da confederação, atrair novos filiados. Aí, a partir do momento que a gente tiver uma quantidade expressiva de filiados, aí a conversa muda, aí a gente vai poder chegar na presidência da confederação e dialogar e falar, cara, é o seguinte, a gente tem essa demanda aqui, vamos trabalhar em cima, porque o caminho é diálogo, é institucional, é o esporte institucionalizado. Não é mais reclamando numa postagem de Instagram, não é mais reclamando em grupo de WhatsApp que a gente vai resolver as coisas, entendeu? É conversando, cara. Se você, por exemplo, se um atleta federado, confederado, acha que tem uma coisa que não está legal, ele tem poder de palavra. Na Assembleia Geral da Confederação Brasileira, por exemplo. Ele pode falar com a sua federação e fazer a reclamação. O caminho vai ser institucional, então tem que ser nessa base. Então, é nisso que eu acredito. Quando a gente tiver uma quantidade expressiva de atletas, quando a gente tiver maior poder financeiro também, de arrecadação, acho que a gente vai poder exigir uma contrapartida maior. Vale dizer que em São Juan, a confederação ainda conseguiu uma ajuda de custo em passagem para os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então, já foi também uma boa contrapartida. E é dessa forma que eu vejo. Começou agora, não dá para imaginar que em um ano, com apenas um evento, a gente já consiga sentar na janela dessa forma, entende? Eu acho que é um processo que a gente está construindo. É isso, é o que eu acho, é o que eu estava falando, era isso, tipo, os passos, né? Assim, o passo a passo, tanto para quem está disposto a participar da parte da confederação, quanto o passo do atleta, né? Que, por exemplo, vamos supor que o cara mora num estado que não tem a confederação. Como que faz para ele se confederar aí pela de Santa Catarina, por exemplo? Qual que é o procedimento? O cara entra num site, tem que ligar para um lugar... Direto no site da federação tem ali o link, cara, bem fácil ali, eu quero me federar, é um dos primeiros links do site. O site é fchp.com.br, né? FCHP de Federação Catarinense de Hóquei e Patinação. Legal, velho. A gente divulga ali também as informações das competições do street, do speed, do hockey, tudo, né? Tem o Instagram da federação, onde divulga um pouco também os campeonatos e tal, ali vai ter o link na bio. Mas, basicamente, entrar no site e vai estar lá, cara, quero me federar. Eu imagino que nas outras federações o caminho vai ser parecido. Mas hoje, com a rede social, se o cara quiser, vai achar o contato e vai conseguir destrinchar, né? O que eu posso dizer da nossa realidade aqui, da Federação Catarinense, é que se quiser se federar, a nossa estrutura está funcionando. Então, o cara vai conseguir entrar numa etapa válida pela Federação de Santa Catarina. E aí, eu acho que até uma maneira da gente já ir e concluindo a nossa linha de raciocínio é essa. Os estados que já têm uma federação funcionando é o caminho mais fácil para que alguém possa chegar e falar, cara, eu quero desenrolar o street, quero desenvolver o street aqui no nosso estado, como é que eu faço?
Então, o caminho é esse, é chegar numa federação que já existe e organizar a parte do street, uma diretoria técnica do street nessa federação. Se eu não me engano, em Minas, por exemplo, o Bruno Carvalho, na medida do possível, ele tenta organizar de alguma forma, né? É que é aquela história, né, cara? É um trabalho voluntário. Não dá para imaginar que o Bruno Carvalho sozinho vai fazer chover, que não é assim que funciona. Mas, até porque fazer evento dá trabalho, gerenciar pessoas dá trabalho, é muito complicado. Mas, enfim, esse seria o caminho. E esse é o começo do caminho, cara. Porque depois a gente tem que fazer os cursos de arbitragem, formar as equipes de arbitragem, a gente tem que conseguir estruturar as equipes de organização dos eventos para manter o mínimo de padrão nos eventos quando forem de nível nacional. Porque uma coisa é você fazer um evento estadual, onde você tem uma certa autonomia para fazer como você quer. Por exemplo, o circuito catarinense não é o mesmo formato do brasileiro. Aqui eu faço uma jam session ordenada, então não são 2 linhas, não é nota na hora. Eu gosto de fazer esse formato porque dá uma dinâmica mais... já é um formato que a gente usa há muito tempo e a galera gosta. Acho que esse seria o resumo. Mas quando for um evento nacional, o ideal é que a gente tenha, de fato, uma equipe já entrosada para fazer com o padrão sempre no mesmo padrão, para que fique justo para quem participa, para que tenha sempre uma identidade, né? Até fica mais fácil também de negociar patrocínio, de negociar apoio, publicidade, porque já tem uma estrutura funcionando, né? A bem da verdade é que não tem uma estrutura funcionando. O ideal é que a gente alcance essa estrutura, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito. Por enquanto, a estrutura é o topo, entendendo? Aí é que está a dificuldade, e a galera não se flagra. Então, quando eu falo pouco, é claro que eu não faço exatamente sozinho, mas boa parte da função acaba ficando maior sobre mim. Até porque, por exemplo, a gente tem os juízes que já estão comigo há anos já. Os caras são muito ponta firme. Mas para eu conseguir fazer com que esses juízes ministrem o curso ou que possam viajar para fazer um curso internacional da World Skates, como é que eu vou tirar o cara do trabalho dele para fazer uma função dessa? Então, tipo assim, os desafios são imensos ainda. Então, é aí que entra aquela questão. A partir do momento que a gente tiver um número de filiados expressivos, a gente vai ter um caixa do street dentro da confederação. Então, para que a gente possa, por exemplo, bancar um curso de arbitragem, para que a gente possa manter uma equipe de arbitragem coerente, coesa, equilibrada, que sempre mantenha o mesmo padrão, a gente já pode trabalhar nesse sentido. Então, vai ter um evento nacional no Nordeste, tem uma equipe de arbitragem que vai poder fazer o julgamento do evento, e essa mesma equipe vai poder julgar um evento no Sul-Sudeste. Então, vai ter uma padronização. E a partir do momento que a gente forme novos e novos árbitros, eles vão seguir sempre a mesma cartilha de arbitragem. Então, um dos maiores desafios, inclusive, porque sempre gera muita reclamação, resultado de competição. Isso é clássico, né? É clássico. Então, e é normal porque o nosso esporte é muito subjetivo, então acaba acontecendo. Não tem muito. Claro. Velho, e qual que é o recado que você deixa final para a galera aí? Galera, vamos nos organizar. Veja se no seu estado tem federação. Se não tiver, tem que começar do zero uma federação. Eu posso tentar dar uma orientação nesse sentido. Tem alguns estatutos de federações que já existem. É você pegar esse estatuto, adequar um pouco para a realidade do seu estado e fazer o registro em cartório e dar a entrada e abrir de fato uma federação, filiar à Confederação Brasileira. Se no seu estado já tem uma federação, chegue nessa federação e pergunte aí qual que é os passos que eu preciso dar para iniciar uma diretoria técnica do street dentro da federação. Você vai ser orientado para isso. E, cara, depois disso a gente vai abrir essa primeira porta. No caso, essa porta a gente já abriu aqui, mas isso já digo no caso para a realidade dos outros estados, né? Agora, pensando num calendário, já um passo mais à frente, é pensar nesse calendário nacional, aquilo que a gente conversou antes. Vamos fazer regionais, vamos fazer um circuito nacional integrado, o atleta vai ter que viajar o Brasil inteiro, aí tem que ser conversado, tem que ser discutido qual é o melhor formato para a nossa realidade. Mas o fato é, a gente precisa de um calendário nacional para que existam os eventos classificatórios e a galera não reclame, porra, mas aí como é que eu vou me classificar? Só teve um evento lá no Sul, não teve nenhum evento em outra região e tal. Então, vamos fazer acontecer, cara, vamos trabalhar e vamos fazer essa agenda, vamos fazer esse calendário funcionar no Brasil inteiro, vamos fazer os regionais, vamos fazer os estaduais. De repente, não precisa ser um evento nacional ou regional, a gente pode pegar
os estaduais e pega os melhores ali, o top 5, top 3, top 2, não sei, de cada estadual e joga eles para um nacional só no final do ano, e aí a cada ano pega em uma região. Enfim, tem várias receitas que podem ser aplicadas, mas tem que ser discutido, de preferência discutido em um ambiente institucionalizado, via confederação, via federação, e não via grupo de WhatsApp, via post, via comunidade. E não evolui, né? Porque se o patins chegar nas Olimpíadas, esse é o caminho que você falou agora. Esse é o caminho, não tem outro. E aí vai ter gente chorando. Ah, mas ele lá é melhor que ele. Cara, mas se ele não seguir o caminho, ele não vai. Se o Danilo não participar, o Danilo seria um dos melhores. Ninguém questiona. É difícil tirar o pódio do moleque. Mas se ele não seguir esse passo a passo, não vai. Não vai. Então é isso, galera. Resumindo, o patins é pequeno. A cena está nas nossas mãos, assim como a gente aqui do Tchanka tenta trazer informações para vocês, dar um senso de comunidade, um senso de cena, né, um direcionamento aí a partir das pessoas que fazem a cena acontecer. Tem muito lugar que vocês vão ter que pegar e fazer acontecer, galera. É isso, tá na nossa mão, porque não é um esporte gigante, não tem grandes rios de dinheiro correndo pelo esporte, todo mundo corre atrás pra caramba, diga-se de passagem, grandes nomes como John Julio, Billy O'Neill, que também estão correndo atrás deles lá, os caras têm o mesmo tipo de problema que a gente, então, assim, sem fantasia na cabeça de que tem uma grande conspiração rolando, vamos botar a mão na massa e tentar fazer o que for possível, porque é isso que a gente faz aqui no Tchanka, é isso que a Go Roller faz em Santa Catarina, o Toco aí com todo o trabalho dele, a federação. Então, basicamente, é isso, galera. Vão reclamar menos e fazer mais. Tem que reclamar menos e fazer mais. Eu costumo dizer que a gente tem o ideal e tem o real. O ideal é que, de fato, a gente tivesse já os eventos acontecendo, o calendário, organização e tal. Mas o real é isso aí, cara. O real é o que a gente já está vendo aí, que todo mundo já conhece, a gente já falou muito agora aqui também. E tem que trabalhar para transformar esse ideal em real. Massa Só a última coisa aqui, velho. Onde que a gente fica, sabe? Vai ter alguma mais informação do Mundial? Tipo, datas, as equipes que vão participar, né? E vai ter... A World Skates lança boletins ali com frequência. Aí é em inglês, né? No site oficial. A Confederação Brasileira, na medida do possível também, lança esses boletins, divulga esses boletins. Ela não faz a tradução, mas ela divulga os boletins. E a Confederação Brasileira já tem divulgado algumas coisas de outras modalidades que começam antes dentro do cronograma lá, né? Certamente eles vão estar divulgando o street quando chegar um pouco mais perto. A convocação oficial agora, depois dos registros das inscrições, que estourou agora dia 4, alguém comentou que talvez prorrogasse até amanhã, porque estava havendo algumas dificuldades na plataforma, né? Uns bugs do sistema, e falaram que talvez valha até amanhã, mas enfim, aí vai sair a convocação de fato oficial. Já saiu a convocação com todos os nomes, mas agora vai sair a divulgação de quem conseguiu se registrar de fato, né? Então aí sim vai tá oficializado quem vai para a Argentina. E aí, cara, agora que as informações estão um pouquinho mais claras, a tendência é que a gente também divulgue um pouco mais no Instagram, da Confederação Brasileira, da parte do Street também, e a galera vai ficar um pouco mais antenada nesse sentido, né? O Tchanka agora que a gente pode conversar bastante, vai deixar muita coisa mais claro para a galera também, e aí basicamente é isso, cara, vamos para cima. Eu imagino que chegando mais perto do evento vai ficar todo mundo bem antenado, e certamente vai ter live acontecendo. Eu não sei exatamente quais os gringos que já estão confirmados lá, mas eu já vi que o Joey Atkinson vai, o CJ Wellsman vai, Mary Munoz, esses são os nomes que eu já vi. Acho que a Sutoco também vai. Então, aí ele vai. Aqui no vertical, o Cezinha. O Cezinha falou, cara, ele está um pouco parado na cena, ele não está no auge dele aí, mas vai pelo menos representar o Brasil lá, né? Vai fazer o movimento. Massa demais, mano. Animal. E aí ele também pretende acelerar o calendário VERT ano que vem, né, aqui no Brasil, para fazer um classificatório do VERT também. É uma modalidade que tem bem menos praticantes, né, em relação ao street, né? Principalmente andando em alto nível. Andando em alto nível mesmo não tem muitos. Verdade. Até pela falta de estrutura, né? Aqui em Floripa, por exemplo, o melhor vertical aqui é particular, por exemplo.
Vert precisa de uma Vert tem que ter um dedicação Ralph. diária. E tem que ter o Ralph. Beleza. Então, acho que é isso isso, aí. senhores. É isso, senhores. Muito Valeu obrigado demais aí aí. por todas as informações, mano. Eu acho que é muito importante aí para a cena. Galera, de sempre que eu vou pedir, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, é muito importante para a gente. Se for que tiver dúvida sobre o evento, troca uma ideia de boa com o Toco. Tá aberto para informar. Tá aberto para informar o que vocês precisarem saber. E Pode sem chamar essa de se eu não ficar... souber. E se eu não souber, eu vou buscar informação. Sem essa de ficar inventando fantasia na cabeça, concluindo coisas sem saber. Conversa com o cara, porque essas intrigas só fazem mal pro esporte. Só fazem mal, cria atrito dentro da cena e a gente fica no mesmo lugar de sempre. Beleza? Sim. Beleza, velho. Tamo junto demais. Valeu demais, Toco. Tchanka Podcast, galera. É nóis. Grande Coisa abraço. linda. Aquele abraço. Falou. Ih.